O jogo político de 2026 acaba de ganhar novos capítulos, e algumas movimentações que surgiram em Brasília prometem mexer bastante com a disputa eleitoral. Teve desistência de candidatura, nova candidatura presidencial registrada, pesquisa trazendo números importantes para Flávio Bolsonaro no Sudeste, críticas envolvendo Alexandre de Moraes e até editorial pesado sobre as contas públicas do governo Lula. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos passar ponto por essas informações que movimentaram o cenário político. Eu já começo pelo assunto que chamou a atenção em Brasília. O advogado criminalista Matheus Milanes, do Republicanos, renunciou à candidatura a deputado federal pelo Distrito Federal. Segundo as informações apresentadas, a renúncia foi protocolada no Tribunal Superior Eleitoral, depois que a Justiça concedeu medidas protetivas à ex-noiva, que está grávida e o acusa de violência doméstica. É fundamental lembrar que acusações dessa natureza precisam ser analisadas dentro do devido processo legal e que caberá à Justiça determinar responsabilidades. No documento de renúncia, Milanes afirmou que tomou a decisão por razões de foro íntimo, de maneira livre, voluntária e consciente. O nome dele ganhou projeção nacional porque atuou como advogado do general Augusto Heleno e apareceu em momentos de grande repercussão durante julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Mas essa não foi a única movimentação eleitoral. Outra notícia que chamou muita atenção foi o registro da candidatura de Pablo Marçal à presidência da República. Segundo os dados mencionados no conteúdo original, Marçal declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de aproximadamente 7,4 bilhões de reais, número muito superior ao patrimônio declarado por ele na disputa municipal de 2024. A maior parcela estaria concentrada em aplicações financeiras, além de imóveis e participações empresariais. Politicamente, o movimento desperta atenção porque Marçal já fez manifestações favoráveis ao campo bolsonarista e declarou apoio a Flávio Bolsonaro anteriormente. Agora surge a grande pergunta: uma candidatura de Pablo Marçal ajuda a direita ampliando o ataque político contra Lula ou acaba dividindo votos dentro do próprio campo conservador? Essa resposta só será conhecida conforme a campanha avançar. E falando em campanha, outro dado que animou apoiadores da direita foi uma pesquisa citada pelo jornal O Globo sobre a disputa presidencial no Sudeste. Segundo os números apresentados no conteúdo, Flávio Bolsonaro aparece com 44% das intenções de voto na região, enquanto Lula aparece com 36%. A pesquisa anterior teria mostrado uma diferença menor entre os dois. O Sudeste concentra uma enorme parcela do eleitorado brasileiro. Por isso, qualquer vantagem consolidada nessa região pode ter impacto nacional gigantesco. Para o campo da direita, esse tipo de resultado alimenta a percepção de que existe espaço real para crescimento eleitoral e para uma disputa muito mais apertada do que o governo talvez desejasse encontrar. Enquanto isso, Lula também enfrenta críticas na área econômica. Um editorial atribuído à Folha de São Paulo teria feito duras observações sobre a trajetória das contas públicas, destacando o crescimento da dívida em relação ao produto interno bruto e cobrando responsabilidade fiscal. Esse ponto certamente será explorado durante toda a campanha. O brasileiro sente economia no supermercado, no combustível, no aluguel, nos impostos e no orçamento doméstico. Não adianta a campanha eleitoral tentar transformar números em propaganda se a experiência diária do cidadão estiver contando outra história. E justamente por isso, a economia tende a ser uma das principais batalhas de 2026. Outro episódio que ganhou destaque envolve o ministro Alexandre de Moraes e a proteção ao sigilo de fonte jornalística. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, conhecido pela sigla CPJ, manifestou preocupação com uma decisão relacionada ao jornalista Luiz Pablo Conceição Almeida. Segundo o relato apresentado, a organização alertou para o risco de criação de um precedente perigoso para a liberdade de imprensa. Esse caso merece atenção especial.
Durante muito tempo, setores da imprensa brasileira encararam decisões duríssimas do judiciário contra políticos, influenciadores e comunicadores conservadores sem demonstrar a mesma preocupação que demonstram agora quando medidas semelhantes podem atingir jornalistas profissionais. E aí surge uma questão que precisa ser debatida. Será que parte da imprensa começa a perceber que instrumentos considerados aceitáveis quando eram utilizados contra adversários políticos podem amanhã atingir qualquer pessoa? Eduardo Bolsonaro também comentou essa mudança de ambiente e sugeriu que jornalistas podem começar a reagir com mais força contra medidas do ministro Alexandre de Moraes. Ele mencionou inclusive a jornalista Malu Gaspar, conhecida por reportagens investigativas envolvendo autoridades e figuras poderosas. Independentemente das divergências políticas, liberdade de imprensa e proteção das fontes são pilares fundamentais para qualquer sociedade que pretenda se chamar democrática. E quando jornalistas começam a demonstrar preocupação com decisões judiciais capazes de atingir suas próprias fontes, o debate muda de tamanho. Tem ainda Nicolas Ferreira. O deputado divulgou um vídeo de campanha que rapidamente ganhou enorme repercussão nas redes sociais. No material, Nicolas aborda inflação, segurança pública, liberdade de expressão, gastos eleitorais e sua própria trajetória pessoal. Ele também utiliza uma referência visual a alguém observando cada movimento seu, numa crítica evidente ao ambiente de fiscalização e pressão política que afirma enfrentar. Nicolas é hoje um dos maiores nomes da direita brasileira nas redes sociais. E justamente por isso, cada movimento dele durante a campanha será acompanhado de perto. Para Lula e para a esquerda, enfrentar uma oposição que domina a linguagem das redes sociais representa um desafio muito diferente daquele encontrado em campanhas de décadas passadas. Hoje, uma mensagem pode alcançar milhões de brasileiros sem depender exclusivamente da televisão ou dos grandes jornais. E é exatamente aí que a eleição de 2026 promete ser diferente. De um lado, o governo Lula tentando defender sua gestão, sua economia e sua permanência no poder. Do outro, uma direita que chega com nomes de enorme alcance digital, candidatos competitivos e um eleitorado que continua mobilizado. Flávio Bolsonaro aparece tentando consolidar o eleitorado ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nicolas Ferreira trabalha sua própria força política e eleitoral. Pablo Marçal entra novamente no cenário nacional. Outros nomes de centro e de direita também se movimentam. A largada já aconteceu e daqui para frente, cada pesquisa, cada declaração, cada decisão judicial, cada vídeo viral e cada movimento partidário poderá alterar completamente esse tabuleiro. Agora eu quero saber a sua opinião. A entrada de Pablo Marçal ajuda Flávio Bolsonaro ou pode dividir a direita? E essa mudança de comportamento de setores da imprensa em relação às decisões de Alexandre de Moraes representa o começo de uma reação mais ampla? Comente aqui embaixo, porque a participação de vocês fortalece muito o nosso debate. E uma coisa é certa, a eleição de 2026 já começou com temperatura altíssima e o Movimento Brasil Patriota continuará acompanhando cada movimentação desse cenário. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.